Boa tarde, internautas, telespectadores, nossos seguidores. Hoje nós estamos trazendo mais um programa muito interessante, falando com o doutor, uma entrevista, né, muito interessante, falando com o doutor Michel, e era para termos falado isso aí, o dia 30 de outubro, que ainda pegamos outubro rosa, queríamos falar muito sobre câncer de mama, câncer. Hoje nós vamos falar de gravidez após os 40. Tem tanta gente que está casando muito mais de idade hoje, após os 40. Então é bom discutir esse assunto, né? Até que se a gravidez após os 40 não for muito risco, aí a pessoa se casa mais tranquila, ou então prepara-se com antecedência para o casamento. Doutor Michel, uma boa tarde, tudo bem? Assim, mais uma vez, obrigado pelo meu convite. Eu que agradeço. Um abraço a todos os internautas da TV Web, que está bombando. Ai, graças a Deus. Vejo você no Instagram, vejo você no Facebook, está bombando cada vez mais. Parabéns. A gente está mesmo, a gente está com... E fora os eventos que a gente vai cobrir, né? Que agora até 12 de dezembro nós estamos cobrindo eventos. Bom. Então é um atraso. E sinal de trabalho, competência. Trabalho, competência, porque eu acho que você, quando pega um serviço, você tem que responder, né? Respeitar o público. Você não pode engavetar trabalho de ninguém, você tem que fazer e falar. Doutor Michel, vamos falar então sobre a gravidez após os 40, até porque as pessoas estão escolhendo se casar muito mais tarde agora. Não é só isso que acontecia antigamente, né? Talvez até a metade do século passado. O que acontecia? A mulher tinha um filho atrás do outro. Praticamente não menstruava. Não menstruava. O que acontece hoje em dia? Com o advento da vida moderna, é que eu falo, graças a Deus, hoje em dia, vocês, mulheres, têm todos os direitos que nós homens temos. Pelo menos aqui no Brasil, tá assim. O que acontece hoje em dia? Elas são gerentes, são diretoras, são presidentes de empresa, atingem cargos de alto poder. Então, o que elas estão fazendo assim? Estão adiando cada vez mais a maternidade. Não dá, mas na vida é assim. Tem um bônus e tem o outros. Sim. O que significa isso? Elas conseguiram os direitos dela, ter cargos de chefia, porém, elas atrasam a maternidade. É aquela história, a culpa não é minha, a culpa não é sua, a culpa é dela, a culpa é da natureza. Desculpa o termo que eu vou falar para você, tá? Para quem está nos questionando agora, natureza, na minha modesta opinião, é um pouco cruel com a mulher nesse sentido, a natureza. Por quê? Conforme ela vai avançando a idade, a quantidade e a qualidade dos óvulos, que são as células reprodutidoras divinas, elas vão diminuindo. Com isso, pode gerar isso, tá? De gerar com alterações, também que alterações cromossômicas. Sim. Um professor meu falava, né, qualquer coisa você pode me interromper a hora que você quiser, você adora o problema. Vamos lá. Um professor meu falava o seguinte, o que seria o bicho? O bicho é um sorteio, tá? Você marca aqueles professores que te ensinam e as frases que eles falam durante a aula. Se você pegar empiricamente, uma mulher de 20 anos, por exemplo, tá bom comparar uma mulher de 20 anos com um saco plástico que tem 1 milhão de bolinhas boas e uma bolinha premiada a azar. O que acontece? Aquela bolinha premiada a azar ele sempre vai estar naquele saquinho. O que vai diminuindo com o tempo são as bolinhas boas. Quer dizer, o risco, que seria essa bolinha ruim? Aquela que vai ser, entre aspas, premiada para o azar, se gerar uma alteração cromossomo. Então, mulher com 20 anos seria 1 para 1 milhão. Com 30 anos, diminui a quantidade de bolinhas boas, mas permanece aquela bolinha ruim. Empiricamente falando, com 30 anos, 1 para 100 mil. Aumento isso. Nossa, tá vendo? Com 40 anos, 1 para 1000, 45 anos, 1 para 100. Então, conforme ela vai avançando a idade, o risco vai aumentando para gerar alterações cromossômicas, a gravidez de alto risco. Agora, dando dados científicos, mulher com 40 anos tem chance de engravidar? Qualquer mulher, para quem não está cirurgia, enquanto ela está sendo fértil, ela pode engravidar. Mas não dá. Mulher com 40 anos, ela tem 50% de chance de engravidar. Porém, 50% de chance de abortar. É aquela história que a gente que está na teoria, eu e alguns colegas vemos na prática. Eu já peguei algumas mulheres, uns 40 anos, que
não conseguiram levar a gravidez com a pílula. E mais um dado, com 45 anos, tá? De 100 mulheres que engravidam espontaneamente, 3% conseguem levar a gravidez até o final. É aquela história, tem todo o direito de engravidar, mas existe uma relação médico-paciente honesta quando ela vem com o marido, tá? Numa primeira consulta, querendo engravidar após os 40 anos. Você tem todo o direito de engravidar, você tem condições, mas o médico não pode deixar de fornecer dados o que está na literatura médica. Aquilo que é cientificamente comprovado por estatística. Olha Que pode acontecer, é importante o médico falar. importante mesmo, né? E essa escolha, né, essa opção delas se casarem depois, mais velha, para a mulher, então, tem esse risco. Agora, tem o risco para a criança também? O risco para a criança é a combinação cromossômica. Sim. Tá? A mais conhecida alteração cromossômica é a síndrome de Down. É a trissomia. O que é isso? Explicando cientificamente, tem tanto explicar na linguagem popular. Eu e você, tá? Nós somos pessoas normais, como o que seria a pessoa normal? Que tem em cada célula 46 cromossomos. O que é cromossomo? É aquela história que vai dar origem a pulso final de ver. O timbre da voz, a coloração natural dos cabelos, a altura. São divididos aos pares, 23 pares de cromossomos, sendo que o último par de cada pessoa é um par sexual. Você como mulher tem como cromossomo sexual no 23º XX, eu como homem XY, que enfim, se o homem da mulher é isso. Que pode acontecer, tá? Uma gravidez de alto risco, poder de uma alteração cromossomo. No par 21, pode ter um cromossomo a mais, que é a síndrome de Down, a trissomia do 21. Que, aquela história, hoje em dia, com os dados, tá? A gente observa que eles têm pessoas especializadas em Downs. Os dos Downs, eles vivem muito bem. Logicamente tem limitações. A gente vê Down aqui, participa de orquestra, canta muito bem. Tá? Eles têm algumas restrições, tá? Agora, tem outras síndromes que não são compatíveis com a vida. Por exemplo, síndrome de Patal, que é a trissomia do cromossomo 13, síndrome de Eduardo, que é cromossomo trissomia 18. Quer dizer, tem algumas que são compatíveis com a vida e aquelas que não são compatíveis com a vida. Mas se forem compatíveis com a vida, e são chamadas aneuploidias. Aneuploidia pode ter cromossomo a mais ou a menos. Então vão ter limitações. Por exemplo, se dando mais exemplo em relação à síndrome de Down, muita criança, muitos ser que tem síndrome de Down, alguns deles têm até alterações cardíacas. Nossa. Então, agora, uma pergunta curiosa minha. Quando a mulher envelhece, tudo bem. Agora, o homem casar, a mulher normalmente, hoje está acontecendo muito da mulher casar com um homem mais velho. Quer dizer que o homem mais velho pode ter idade e não acontece mais. Tem um estudo ainda, cada um falando, tem um estudo firmado em relação aos homens, em relação ao envelhecimento dos espermatozoides. Tá? Alguns falam por 70 anos, mas ainda não tem um estudo firmado. Agora, em relação à mulher, sim, que vai diminuindo a qualidade e a quantidade dos ossos. Vou dar mais um dado para vocês. Vamos lá. O que é poli? Quando a mulher ovula, ela começa antes dela ovular, quando ela menstrua, tá? No início do ciclo menstrual, são formadas várias estruturas ao redor do ovário, que são os folículos do ovariano. Se vai passando os dias do ciclo, tá? A feição é conhecida regularmente, todos os folículos que tem lá, somente um deles cresce. A gente chama de folículo selecionado ou dominante. O próprio nome diz, né, assim, selecionado, houve uma seleção, uma escolha dentre eles. Dominante é como se, entre aspas, a gente estivesse falando aos outros. Quem vai crescer aqui sou eu. Vocês não tô. Então o deles começa a crescer. Consigo o tipo está falando de que ele ronca, estoura, libera aquela bolinha que tem lá dentro. Bolinha essa é o óvulo que depende disso. É o período fértil da mulher. Se período de ovulação, o óvulo até o final do ovário entra nas tunas. Se ela tiver relação sexual com o marido, namorar, o esperma que tem milhões de espermatozoides, ele é ejaculado. Ejaculado é o mais bonito para quê? Para ser jogado dentro da vagina, dentro do colo do útero, passa pelo corpo do útero que atinge as tubas. Não dou nome, escrevendo a trompa agora é tudo. O que acontece? A natureza é sábia. Na grande maioria de milhões de espermatozoides, o dente vai encontrar um óvulo. E gera uma célula chamada ovo zigoto, que se encontra uma fecundação, caminha pelas tubas, cai no útero, sofre uma série de transformações, e depois de 9 meses nasce uma criança. Por que eu falei tudo isso? Contei toda essa história. Além de folículo, que é responsável para a mulher ovular. Na 20ª semana de gravidez, quando ela ainda está dentro do útero da mãe dela, ela está com cheque, ela tem 7 milhões de folículos.
Nossa. Ela nasce com 2 pilhões. Ó, vai reduzindo. Quando ela entra no MENAC, ela começa a mostrar que tá com 400 mil, no menopausa zero. Quer dizer, foi o que eu falei, vai diminuindo a quantidade e a qualidade. Ah, então, isso atrapalha bastante. Atrapalha. A gente pode falar que atrapalha, mas é natural. Enquanto a natureza, a gente tenta brigar, nem sempre consegue. Uhum. Tá? E hoje em dia a gente encontra, né? Eu mesmo casei muito novinha. Meu pai dizia, tem que casar. Passou de 18 anos, fica velha, minha filha tem que casar. Ele já falava isso, né? Que aquele tempo meu pai tinha essa... Nossa Senhora, como... Até você falando em folículo ou espermatozoide, aquele que vai e vê hora, eu não terminei meu livro ainda, que eu escrevo o livro A Vida Pede Passagem. Justamente por essa questão de apenas de milhões de espermatozoides, um deles da grande maioria das vezes. Então eu fui um deles. E meu pai, como ele era italiano, ele tinha muito preconceito de mulher. Ele queria homem, ele adorava as mulheres, mas ele queria homem. Nasceu a primeira mulher, nasceu a segunda mulher, nasceu a terceira mulher. Nossa, ele ficou triste. Então eu escrevi um livro, A Vida Pede Passagem, e fiz essa colocação, que nunca eu poderia não ser vencedora, nunca eu poderia me sentir rejeitada, porque eu venci na hora que eu já passei. Então, isso é bem bonito. Ele ficou muito feliz com você nasce. Tá? Bom, e a gente falou, acho que vale a pena citar uma geração HD de alto risco, tá? Nós estamos falando não somente da acima dos 40 anos, falou que na grande maioria das vezes, um espermatozoide pode controlar, mas às vezes pode ter 2. Quer dizer, é uma das condições que pode gerar uma gravidez gemelar. E aquilo que a gente fala, gravidez gemelar é uma dupla ou tripla. Gravidez gemelar é um termo genérico para 2 ou mais embriões dentro do útero materno. Só que gravidez gemelar, existe uma dupla, tripla ou quádrupla, logicamente, tripla ou quádrupla, normalmente é uma gravidez de menor frequência. E se menor frequência, tá? Na grande maioria das vezes, acontece as gravidezes com tratamento de reprodução humana. Gravidez gemelar é gravidez de alto risco. Também. É uma dupla ou tripla felicidade. Uma quinta, que é mais capaz, tá? Felicidade do casal por uma dupla que pode dar preocupação para o neto. Porque gravidez gemelar tem maior risco para aborto, trabalho de parto prematuro e a principal doença que preocupa nós médicos obstetras, a hipertensão. Isso é uma gravidez de alto risco. Você já tem que avisar na primeira, aquela história da famosa relação ética honesta médica-paciente. Você tem que avisar na primeira consulta. Sim. Gravidez gemelar é uma gravidez de alto risco, tem que tomar outros cuidados. Tem chance de gerar neném prematuro, tá? Prematuro abaixo das 37 semanas, acima das 37 semanas, que o bozio está maduro, está pronto para falar, maior chance para aborto, maior chance para hipertensão. O cuidado tem a obrigação de falar isso na primeira. Olha, e eu acho assim, é conveniente, tudo bem, quer aproveitar e estudar, quer aproveitar construir antes de casar, mas o problema é o seguinte, você chega numa idade, seu filho está novo ainda e você já está velha. Aí a canseira para cuidar daquela criança é tão mais, eu acho, sabe, tem mais dificuldade de cuidar de uma criança quando você tem mais idade. Aí está com 40 anos, casou-se, vai ter um filho, de repente, né, ela vai estar com 50, a criança está com 10, e não é fácil, eu acho que também... Isso eu acredito hoje em dia, que é muito subjetivo, eu acredito que a mulher se prepara antes para isso. Ela tem que ter uma preparação psicológica, como você bem falou, né? Pode ser que é difícil falar, que a gente não está na pele delas, né? Mas pode ser que uma mulher com 40, 45 anos, pode ser que tenha dificuldade de acompanhar um adolescente dos seus 60, mas algumas mulheres se preparam para isso. Elas se preparam, psicólogos mesmo. Tem que preparar mesmo, tem que preparar. Tem que preparar o corpo e a mente nos povos. Eu tinha uma irmã, ela faleceu, né? Minha irmã, aquela que faleceu última, ela casou bem mais velha. Então ela dizia, você teve sorte, casou novinha, teve filho novinha, eu tô agora com meus filhos pequenos, tô cansada para tomar conta deles. Acho que a melhor coisa é casar nova, ela falou, que nem você fez, porque agora não tá sendo tão difícil cuidar do meu emprego, cuidar das crianças, levar para a escola, buscar na escola, sempre sobra para mãe, né? Então, mas hoje,
tá mudando tudo, né? Eu falei, uma boa parte das vezes tem casado um pouco mais tarde, elas são profissionais, elas não tem que sair de casa, tá? Não tem tempo para cuidar, como cuidavam os nossos avós antigamente, os nossos pais antigamente de nós. O mundo mudou, Mudou? Nossa, mudou completamente. Então, isso é importante para quem está ouvindo, né? Para se preparar para o casamento, se é após os 40 anos, já ficar uma prevenção já de... Nós somos um país chamado Brasil. E no Brasil a gente sabe que existe uma desigualdade social, poucas pessoas têm condição econômica muito boa, porque algumas mulheres, o que elas fazem hoje? Elas congelam os ovos, tá? Isso para congelar ovos é em clínica de reprodução humana, que é um tratamento para grande, mas tratamento caro. Exatamente. Tá, e não querem ter filho agora, querem ter filho depois dos pais. O que elas congelam ovos, que numa idade mais nova, como eu te expliquei, a história da estatística tem ovos de boa qualidade, que com uns com 40, 42, 45, aqueles ovos de boa qualidade permanecem. Não são os ovos naturais dela naquele momento. Tá pegando ovos que estão de boa qualidade na idade que ela está. Você entendeu? Mas isso só para poucas mulheres. E congela, não tem problema nenhum. Tá. Em clínica de reprodução humana, né? Tem congelamento de ovos, congelamento de embriões. Quer dizer, a tecnologia hoje avançou bastante. A gente vai dar uma paradinha aqui. No próximo bloco voltamos com o Dr. Michel. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco.